Amém, irmãos? Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre o tempo. E é o apóstolo Paulo falando para a igreja que está em Éfeso. Então abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Remindo o tempo, versículo 16, porque os dias são maus. Oremos. Pai querido e amado, diante do Senhor nós estamos, diante da Tua palavra, Senhor Jesus, em liberdade de culto, Tua palavra que é inerrante, Tua palavra que é infalível, Tua palavra que é insolúvel, a Tua palavra que é eterna. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações através da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. O tempo, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo e como enfrentar os dias maus, como viver os dias maus. Os irmãos sabem muito bem que no início dessa pandemia foi-nos sugerido que ficaríamos isolados e usando máscaras e álcool gel por no máximo 15 dias. E desses 15 dias, prorrogaram para mais 15 dias. E só para que a memória dos irmãos lembre-se um pouquinho, isso foi em 2019. Nós já estamos aí em 2021. E esses 15 dias foram se prorrogando, e prorrogando, e prorrogando. Enfrentamos inúmeras situações de adversidade nesses últimos anos. De 2020, então, para cá, parece que não muda, e quando nós temos um lampejo de esperança, vem mais uma bomba. Quando nós pensamos que agora a coisa vai alinhar, nós sofremos uma perda, algo ruim acontece. O versículo 16, que é o versículo áureo dessa mensagem, diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós talvez nunca pensamos tanto nos maus dias como nos dias atuais. Mesmo, irmãos, nós enfrentando situações difíceis, precisamos e venhamos concordar que o tempo é uma dádiva preciosa que Deus dá a nós. O tempo é um lindo presente que o Senhor nos dá. E cada dia é um presente. Cada dia é uma nova oportunidade. Nós temos dentro dessa medida de tempo 24 horas. Dentro dessa medida em ordem cronológica, 24 horas para descansar, para trabalhar, fazer novas amizades, vir à igreja, adorar ao Senhor, prestar culto, passar com a nossa família. O Senhor é perfeito. Se fosse preciso mais do que 24 horas, Ele, que é o dono do tempo, nos teria dado um dia mais longo. Mas não. O Senhor, então, nos deu um tempo, uma medida de tempo, cronológica de 24 horas. O profeta vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Note que o que não tem fim não é o tempo. O tempo tem fim. O tempo um dia acabará. O relógio do tempo que se esgota para nós também se esgotará para Ele. O tempo não é o nosso Deus. O tempo não é o nosso Senhor. Nós servimos aquele que é maior do que o tempo. Nós servimos aquele que criou o tempo. E provo isso pelas próprias palavras de Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20.
a última frase, quando ela diz: e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor Jesus Cristo nos fez uma promessa, que mesmo que tudo viesse passar, e vai passar, as suas palavras permaneceriam. O raiar de um novo dia é a prova da bondade, amor e misericórdia do Senhor. Talvez você pode se questionar: pastor, eu não tenho sentido Deus na minha vida. Respira bem fundo, enche o pulmão. Está aí a prova de que Deus está com você. Satanás tinha um plano para acabar com a sua vida. O inferno trabalha contra você, mas o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardarem em todos os seus caminhos. São as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos. Nós vivemos um dia, e um dia para nós é uma vitória. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E a prova disso é porque não fomos consumidos nesse dia. A cada dia, para ser vivido em sua plenitude, ele tem que ser vivido na presença do Senhor. Um dia que não é vivido na presença do Senhor é um dia que você perdeu, é um tempo que você desperdiçou. Por isso o salmista, ele disse: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Um dia longe, afastado do Senhor, é um dia perdido. É por essa razão também que o apóstolo Paulo orienta a igreja que está em Éfeso a andar com prudência e não com insensatez. Veja aí o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vede prudentemente como vocês andam, não como loucos, mas sim como sábios. Paulo usa o caminhar, a metáfora de uma caminhada, para ilustrar a vida. Quando ele vai dizer o seguinte: vede prudentemente como andais. Prestem atenção como vocês caminham. Prestem atenção como vocês vivem. E por que ele usa essa metáfora da caminhada para explicar a vida? Porque no passado nós já andamos, nós já estivemos lá. Hoje estamos no presente, mas caminhando em direção ao futuro. Por isso o apóstolo Paulo lhe diz: examinem como vocês estão caminhando. Vejam como vocês estão vivendo. Aprendam com os erros que vocês cometeram lá atrás. Não cometam esses erros hoje. Porque talvez vocês estão em uma situação hoje por causa dos erros do passado. Você está gostando da situação que você está hoje? A resposta pode ser não. Então não cometa de novo esses erros hoje, porque é o que você vai colher no seu futuro. Vede de maneira prudente como vocês estão vivendo. Estamos então constantemente em movimento. Diante de tantas mudanças e agitações, corremos o risco de esquecermos que existe um modelo de vida que o Senhor quer que nós sigamos. Um modelo de vida que o Senhor quer que nós vivamos. Diante de tantas mudanças, de um mundo que está em constante movimento, nós corremos um sério risco de esquecer a maneira correta de agir, de proceder diante dos dias maus. Entendam que nós vivemos em um mundo plural, mas o nosso Deus continua sendo singular. Eu sou o caminho. Não é um dos caminhos. Ele não diz eu sou um dos caminhos, mas ele diz eu sou o caminho. Ele também não diz eu sou uma das verdades, mas ele disse eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós precisamos entender isso, que os cristãos têm um modelo a seguir. E não é o modelo pela que a denominação impõe. Não é o modelo que o reverendo impõe, que o pastor impõe. Não é esse modelo. Nós devemos seguir o modelo de Jesus Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O modelo principal de vida é o do Senhor Jesus Cristo. E o que nós não devemos fazer então? O que o texto nos diz claramente para não fazermos? Em primeiro lugar, não vivam como nécios. Versículo 15. Não andeis como nécios.
Não vivam como loucos. O que essa palavra significa? Não é apenas não vivam fazendo uma burrada atrás da outra. Aqui essa palavra nécio, ela não está falando de uma pessoa desastrada, uma pessoa desatenta, uma pessoa mal informada, uma pessoa que é enganada pelas outras, uma pessoa tapada. Isso não significa. Também essa palavra nécio não significa uma pessoa que tenha alguma deficiência nas suas faculdades mentais. Mas essa palavra nécio, principalmente aplicada a esse contexto do apóstolo Paulo, ele se refere àquelas pessoas sãs, que livremente tomam atitudes de pessoas loucas. E nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada. Vou citar 3 para vocês. Primeiro exemplo, a mulher de Jó. Jó, vocês sabem, perdeu tudo que tinha, os 10 filhos, as propriedades, ficou com uma doença terrível. Sentado em cima, no chão, na terra, se coçando com um caco de telha. Vem a esposa dele e diz assim: você é um louco. Você ainda tem capacidade, depois de todo esse sofrimento, continuar adorando a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. O que Jó fala para a esposa? Falas como uma doida. Você não lembra que aceitou o bem de Deus com prazer? Agora também eu tenho que o mal aceitar. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Falas como qualquer doida. Nós vemos também Nabal, esposo de Abigail, que foi beneficiado pela guarda de Davi, e quando Davi pede uma ajuda para Nabal, Nabal fala o seguinte: Davi, quem é Davi? Rei mesmo é Saul. Você é um fugitivo. E Davi então se enfurece e manda os seus soldados para acabar, aniquilar com a vida de Nabal. E Nabal, pasmem, significa louco. O nome Nabal significa louco. E Abigail então tem uma atitude sensata. Ela prepara os pães, ela prepara os alimentos e vai ao encontro e diz: não dê ouvidos para a loucura do meu marido, para a insensatez do meu marido. Outro exemplo, o próprio Davi, quando pede para o seu general fazer levantar um censo, que demorou 1 ano. Não é pecado levantar um censo, mas a intenção no coração de Davi era engrandecer o seu próprio reinado. E depois de 1 ano, quando seu general chega com o censo pronto, pesa o coração de Davi e ele vê a burrada que ele fez, a burrice que ele cometeu, a loucura que ele cometeu. Então não andeis como nécios. O apóstolo Paulo está falando para a igreja e falando para nós hoje: vocês que conheceram Jesus Cristo, vocês que tiveram um encontro com Jesus Cristo, não tomem nenhuma atitude na vida de vocês, não tomem nenhuma decisão na vida de vocês que vá de encontro com aquilo que vocês aprenderam do Senhor Jesus Cristo. Porque se vocês assim o fizerem, vocês estão agindo como loucos. Vocês são sãos, mas estão tomando a atitude de louco. Nécio aqui é alguém que conhece a Cristo, ou teve um conhecimento e conduz a sua vida como quer, sem se importar com as consequências. As escolhas pautadas, toma todas as escolhas pautadas no seu coração, segundo o seu próprio desejo, segundo o seu próprio conceito. Qual é a ordem aqui para nós? Não andem como loucos, não andem como nécios. Em segundo lugar, a segunda ordem é: vivam como sábios. E o sábio aqui não é aquele, essa palavra sábios, ela não é uma palavra dedicada àquele que adquiriu algum conhecimento, mas é dedicada àquela pessoa, algum conhecimento acadêmico, mas é dedicado àquele homem ou mulher que consegue aplicar com habilidade aquilo que aprendeu do Senhor Jesus Cristo. Sábio, então, não é aquele que tem um PhD, não é aquele que tem um doutorado, não é aquele que está cursando um curso superior, mas sábio aqui é aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse
que ao homem sábio ele compara, aquele que ouve e pratica, ele assemelha, ele compara com aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, mas ao louco é aquele que ouve e não pratica. Então Jesus compara com o homem louco que construiu a sua casa sobre a areia. E como nós temos visto, irmãos, cristãos sofrendo, principalmente nesses tempos difíceis, nesses dias difíceis, pessoas inteligentíssimas, cheias de capacidade, mas com a vida destruída, porque estão andando como loucos. Tem a Bíblia debaixo do braço, tem a Bíblia no celular, vem à igreja, mas as suas decisões são pautadas no seu coração. As suas decisões são pautadas naquilo que ela quer, que ela deseja, que ela julga ser melhor para ela. E essas pessoas não conseguem entender a razão, elas não conseguem compreender qual é a vontade de Deus. Por isso o versículo 17 vai nos falar um pouquinho sobre isso. Portanto, traduza o versículo 15 como se Jesus estivesse falando com você agora. Portanto, vou falar para mim, portanto, Diego, veja com prudência como você está levando a sua vida. Não viva como um louco, Diego, mas viva como um sábio. Portanto, Igreja Batista em Alto Paraíso de Goiás, veja como vocês estão procedendo. Não vivam a vida de vocês como loucos, pautados no próprio desejo, no desejo do próprio coração, mas vivam como sábios, pessoas tementes a Deus, que buscam compreender, mesmo nos dias maus, qual é a vontade do Senhor. Amém. Mas o texto vai além e diz no versículo 16: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que significa remir, ou remir o tempo? Para nós entendermos essa citação, precisamos compreender e aprender o que significa remir. E remir literalmente significa comprar, resgatar, redimir. Foi o que Jesus Cristo fez conosco. Jesus Cristo nos remiu, nos resgatou, nos comprou. Existe uma ordem aqui agora para eu e você resgatarmos o tempo. Como que eu faço isso, pastor? Existe uma ordem aqui para eu e você resgatarmos, redimirmos o tempo. Remir não é administrar o tempo, mas sim comprar de volta. Essa palavra está intimamente ligada em compra feita na praça, aonde as pessoas saíam e iam para o comércio e lá adquiriam, inclusive escravos. Eles então remiam aquele escravo daquele senhorio e compravam para si. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele nos redimiu através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Mas agora a ordem é para que eu e você venhamos resgatar o tempo. Como que faz isso? Você vai aprender já já. Nesses versículos então aparecem duas palavras parecidíssimas, porém completamente diferentes: tempo e dias. Veja aí: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A primeira palavra, tempo, que no original grego é kairos, ou kairos. Essa palavra significa tempo oportuno, ou tempo específico. E a segunda palavra, dias, é cronos, que significa então o nosso tempo cronológico, dias e horas. Remir o tempo, ou remir o kairos, implica em resgatar o plano de Deus para a minha vida. Buscar nos dias maus o plano de Deus para a minha vida. Remir o tempo significa que os dias maus não são capazes de impedir o plano de Deus para a minha vida. Que mesmo diante dos dias maus, dessa ordem cronológica de 24 horas, nós vamos continuar vivendo o plano de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos, no dia mau, então, remir o nosso tempo. Resgatar o plano de Deus para as nossas vidas.
Os dias, ou o cronos, são maus. E essa palavra maus que o apóstolo Paulo usa, ela vem dessa raiz que significa mal moral, pecado, maligno. E é o que Jesus falou que eu e você iríamos enfrentar. E ele disse que esses últimos dias seriam o princípio das dores. O princípio das dores. Qual é a conclusão, então, que o apóstolo Paulo chega? E qual é chegou e qual a conclusão que nós hoje podemos chegar em cima desse texto? Em primeiro lugar, nós devemos, como igreja de Cristo, andar com prudência. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ignorar os sinais, nem ao menos perder tempo com coisas transitórias. Nós devemos aplicar os ensinos de Jesus Cristo nas nossas vidas. Se nós queremos entender qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, eu e você precisamos aplicar os ensinamentos de Jesus Cristo. Não apenas ouvi-los, não apenas escutá-los, mas aplicar de uma maneira prática nas nossas vidas. Quando nós fizermos isso, nós vamos então adquirir saúde para os nossos corpos e também entendimento, sabedoria para a nossa alma. Veja aí o versículo 17. Por esta razão, por aquilo que eu já tenho falado para vocês, pela razão de que estou orientando vocês a não andarem como loucos, mas andarem como sábios, resgatando o tempo, resgatando o propósito de Deus para a vida de vocês, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Devemos então, em segundo lugar, resgatar o propósito de Deus para as nossas vidas e usar os dias maus para dar bons exemplos de cristãos. Para que você entenda, suponha que você está sendo perseguido no seu trabalho. Perseguição faz parte dos dias maus. Suponha que você está sendo perseguido na sua família. Iria se levantar pai contra filho, filho contra pai. Você vai aproveitar este dia mau para remir o tempo, para resgatar o propósito de Deus. E dentro desta dificuldade, você vai manifestar Jesus Cristo. Dentro dessa dificuldade, você vai mostrar que você é um verdadeiro cristão. Em terceiro lugar, Deus é o Senhor do tempo. Cristo veio na plenitude dos tempos. Tudo vai passar, tudo vai acabar, inclusive o próprio tempo. Contudo, a promessa que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo é eterna. Qual é a promessa que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo? Mateus capítulo 28, versículo 20, a última frase. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, nós precisamos parar de perder tempo. Nós precisamos parar de olhar apenas para os dias maus. Nós estamos sendo levados a olhar para o aqui e agora. E isso é uma estratégia diabólica. Nós precisamos parar de olhar apenas para as coisas que são transitórias, para as coisas que são passageiras. O propósito do Senhor é eterno. O propósito do Senhor não se findou aqui. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo. Nós precisamos tirar o foco do que está acontecendo hoje. Eu sei que talvez não. É certeza que todo mundo está enfrentando algo ruim na sua vida. Muitas pessoas estão desempregadas. Muitos comércios foram à falência, muitas pessoas estão endividadas, muitas pessoas perderam seus entes queridos nesses últimos anos, nesses últimos dias. Nós não podemos estar com os olhos fixos nos dias maus, porque isso é bíblico. Mas existe algo maior, algo mais excelente, algo eterno.
inclusive, irmãos, para nós vivermos diante dos dias maus. Como é então que você vai conseguir viver diante do dia mau? Vivendo como sábio e não como um louco. O louco toma todas as decisões pautadas no próprio coração, pautadas na própria vontade, no próprio desejo. Mas o sábio não. O sábio, ele toma as decisões naquilo que Jesus o ensinou. O sábio busca entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, mesmo diante do dia mau. Por isso ele termina dizendo aqui no versículo 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que a vontade do Senhor para mim e para a sua vida não está limitado nessa ordem cronológica. Ela não está dentro deste cronos, mas ela extrapola o tempo. A vontade do Senhor é eterna. Deus mantém um firme propósito aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai amado e soberano Deus, nós louvamos o Senhor porque sabemos que o Senhor é o Senhor do tempo. Sabemos, ó Deus, que os dias são maus, ó Pai. E, ó Deus, quantas notícias ruins temos ouvido e visto. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito. Ó Deus, nos use nesses dias maus. Nos use, Senhor Jesus, como instrumentos do Senhor, para que nós venhamos dar bom testemunho, para que nós venhamos, ó Deus, trazer a palavra de conforto e consolo que aqueles que estão em dificuldade precisam, Pai. Em o nome de Jesus, que nós venhamos remir o tempo, resgatar o propósito do Senhor para as nossas vidas. Que não venhamos, ó Deus, em momento algum nos esquecer, ó Deus, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.